Hoje, no nosso papo sobre SUS, a gente vai falar sobre orçamento, desfinanciamento e austeridade fiscal, para tentar responder a pergunta: afinal, falta dinheiro para o SUS? A gente já falou um pouquinho sobre o processo histórico que culminou na criação do SUS, todas as contradições que permearam esse processo, e bem, o financiamento, o orçamento do SUS é consequência dessa própria concepção de sistema de saúde. Né? Se por um lado um pensamento liberal, falacioso, insiste em apontar o SUS e tudo que é público como ineficiente, a gente desconstrói essa visão, com dados concretos que mostram que o SUS faz muito mais pela saúde dos brasileiros do que qualquer plano de saúde, ainda que seja um sistema que já nasce subfinanciado e vem sendo ano após ano progressivamente desfinanciado. Né? E bem, o que isso quer dizer? Existem recomendações internacionais de que países que se propõem a ter sistemas públicos e universais de saúde devem investir um mínimo de 7% do PIB para financiar ele. Né? Então, países como a Dinamarca investem mais de 9%, e no Brasil esse valor de investimento no sistema público não chega a 4,5%. Né? Um fato que surpreende muita gente é que no Brasil um valor muito maior do que esse é gasto, mas é gasto no setor privado, um setor que gasta mais, com uma quantidade de serviços muito mais limitada e para atender uma parcela infinitamente menor da população. Lá atrás, quando foi criado, foi idealizado que o SUS receberia 30% do orçamento da Seguridade Social, o que já diminuiria o investimento para cerca de um quarto daquele valor dos 7% do PIB. Mas nem isso aconteceu. Progressivamente, emendas constitucionais foram surgindo, como a EC 29 de 2000, a EC 86 de 2015, que desvinculou o orçamento do SUS do PIB, e finalmente o fatality para o sistema de saúde, que foi a EC 95, né, que congelou os investimentos públicos por 20 anos. E a gente sabe que na prática, investir por 20 anos apenas o valor de 2016, corrigido pela inflação, não é manter o investimento, mas desfinanciar progressivamente o SUS. Né? Desde que entrou em vigor, essa EC já tirou mais de 22 bilhões do SUS e a previsão é de que mais de 400 bilhões ainda sejam tiradas enquanto ela estiver vigente. Tudo isso para garantir o tal do superávit primário, né? Que nada mais é do que o excedente entre tudo que o Estado arrecada menos tudo que ele gasta. Vale a gente ressaltar que, historicamente, no Brasil, a gente usa esse excedente não para garantir melhorias efetivas para a vida da grande maioria da população, mas para pagar essa tal de dívida pública, né? Que é uma conta muito obscura, que a gente não sabe sequer para quem paga e por que paga, mas a gente sabe bem que o imenso contingente desse dinheiro, da dívida pública, vai para grandes empresas, vai para banqueiros que lucram às custas dos impostos pagos por nós. Vale ressaltar, né, ainda que governos como o FHC e governo do PT, através da chamada DRU, a desvinculação das receitas da União, permitiram que boa parte de orçamentos que deveriam ir para áreas como saúde, previdência e assistência social fossem desviados para pagar essa conta obscura, e isso tirou ainda mais dinheiro do SUS. Né? No Equador, que é um país que fez uma auditoria dessa dívida, eles disseram logo de cara que iam pagar no máximo 30 a 35% do valor original dessa dívida, e mais de 90% dos bancos internacionais prontamente aceitaram a proposta sem questionar. Dá para ter uma ideia então, né, de quanta irregularidade, quanta fraude rola nessa conta, né? Bem, esses progressivos cortes em investimentos sociais fazem parte dessa tal política de austeridade fiscal, que parte de um pressuposto de que o Estado gastou demais e que, bom, acabou o dinheiro. É por isso que a gente precisa desses cortes para garantir o superávit primário, e assim o Estado pode mostrar para os empresários que honram os seus compromissos. Isso teoricamente aumentaria a confiança e aumentaria o investimento dessas empresas no país, que recuperaria o crescimento e sairia da crise. Essa política, que começou lá, desde o governo Dilma, só vem se agravando. E não está nem aí se, por exemplo, esses cortes necessários significam piora de acesso à saúde, se significa falta de estrutura e de insumos básicos, e no fim das contas, mortes, né? Entendendo também o SUS enquanto um instrumento fundamental para a garantia de direitos e remediação, ainda que parcial, de dívidas históricas com a população indígena, com a população negra e outras populações historicamente marginalizadas e negligenciadas no nosso país.
né? E daí quando a gente chega num contexto onde a saúde está à beira do colapso, a população se aproxima cada vez mais da miséria, os serviços públicos estão extremamente sucateados, querem justificar tudo isso dizendo que é porque a gente não cortou o suficiente, né? Uma lógica que simplesmente não faz sentido. A gente sabe que a economia de um país não é simplesmente como a economia da minha ou da sua casa, né? E que o Estado poderia sim coordenar seus investimentos de modo a gerar emprego e renda sem aumentar a inflação, e que poderia colocar o bem-estar da maioria da população em primeiro lugar, garantir a dignidade que o nosso povo merece e que cada brasileiro tivesse casa para morar, saúde gratuita e educação de qualidade. Mas então, afinal, por que isso não acontece? Ora, quando a gente vê que no Brasil quase metade de tudo que se arrecada vai para pagar banqueiros, né, que a gente opta por simplesmente deixar de cobrar bilhões de reais em impostos de grandes empresas, mas nunca dos mais pobres, né, e que perdoamos dívidas na ordem dos trilhões de reais de grandes corporações que devem, não pagam e seguem lucrando, enquanto eu e você, se a gente deixar de pagar um boleto, seja ele qual for, de água ou de luz, a gente está realmente encrencado. E agora, mais recentemente, com a pandemia do Covid, o governo liberou trilhões para salvar os bancos, enquanto uma porcentagem ínfima foi destinada para tirar do sufoco, para garantir a sobrevivência do povo que de fato trabalha. Né? Bom, tudo isso mostra que a gente vive num país onde o Estado tem um lado e que ele cumpre um papel de garantir a manutenção dessa ordem, que infelizmente privilegia aí uma pequeníssima parcela da população, parcela essa em que eu e você, sinto dizer, a gente não está incluído, né? E esse discurso de austeridade quer nos fazer engolir que, ora, todo gestor quer dar saúde, educação, segurança, mas infelizmente eles não podem porque não tem dinheiro. Ou seja, querem controlar a nossa insatisfação, a insatisfação da nossa classe e negar qualquer reivindicação com esse mesmo argumento. Mas não é falta de dinheiro não, né? É a decisão política de um Estado que é feito para atender não as necessidades das pessoas, da grande maioria das pessoas, mas sim do grande capital, né? E querem nos convencer de que o cobertor é curto, quando na verdade, se a gente parar para analisar, o cobertor é gigantesco, né? E a gente pode dizer que tem gente enrolado 500 vezes nele, enquanto uma maioria fica destapada aqui embaixo. Outra coisa que ninguém fala é que cada vez que a gente precariza mais aquilo que é público, a gente abre uma brecha, abre um nicho de mercado para o setor privado. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um dos mercados mais lucrativos do mundo, né? A nossa defesa hoje, mais do que nunca, deve ser mais intransigente na defesa de mais investimentos para a saúde, pela revogação da EC 95, a EC da morte, que é uma resposta perversa a uma premissa mentirosa que é a de que falta dinheiro, né? Mas bom, depois de toda essa análise, será que a gente garantir saúde para a grande maioria do nosso povo, a gente consegue fazer isso só com mais dinheiro para o SUS? Bom, ninguém duvida que investimento é fundamental, mas se a gente entende que o processo saúde e doença é determinado, em última instância, pelo modo como a sociedade se organiza, e que para falar de saúde a gente tem que falar de terra, de moradia, de melhores condições de trabalho, de acesso à cultura, de outra lógica de produção no campo, de transporte, de educação, bem, a coisa fica um pouco mais complexa, né? É por isso que essas diversas lutas precisam estar articuladas em um processo de transformação dessa sociedade e de construção de uma outra em que o bem-estar coletivo e não de uma parcela muito pequena dessa sociedade esteja em primeiro lugar, né? É por isso que a nossa luta hoje é pelo SUS, mas ela vai para muito além dele.